Olá pessoal, a gente está aqui mais uma vez na nossa segunda aula de História, nossa aula remota. Nesse momento de pandemia que assola o Brasil, assola o mundo, Paulo Afonso está aumentando a quantidade de casos. Então nós estamos isolados socialmente, tendo a necessidade de nos mantermos afastados e usar a tecnologia a nosso favor, né? Então, são através do WhatsApp e outros aplicativos, a gente vai tentar dar continuidade às nossas aulas de onde nós paramos. Semana passada eu passei para vocês uma revisão sobre o Renascimento e sobre o humanismo. Por quê? Vocês devem recordar que durante a Idade Média tinha a ideia de que Deus ele era o centro do universo, era chamado de teocentrismo, Deus no centro de tudo. Então tudo girava em torno da razão, da fé, de ler a Bíblia Sagrada, de crer que existia um Deus. A ciência ela era dispensada. E aí muitos estudiosos acreditam que durante esse período houve uma fragmentação cultural, que a cultura se perdeu. E aí surge o Renascimento com o fim do feudalismo. Por quê? Que é a Idade Média. O Renascimento ele vai tentar resgatar a cultura greco-romana e dar valor à questão do pensamento científico, a história, a geografia, a ciência, a matemática, a física, a química. Então, renascimento ele significava renascer o conhecimento, dando um ar de modernidade. Dentro do Renascimento também surgiu uma outra corrente chamada de humanismo. O que era o humanismo? O humanismo ele vai defender uma ideia chamada de antropocentrismo. Vocês devem lembrar que o antropocentrismo é quando coloca o homem no centro de tudo. Agora, isso não quer dizer que as pessoas, por colocar o homem no centro de tudo, eles deixam de acreditar em Deus, de ter uma fé. Não, eles continuam tendo uma fé, mas para ele o conhecimento tem que ser provado, testado, verificado e confirmado para poder chegar de fato a uma conclusão. Certinho? Hoje nós vamos iniciar um assunto de reforma e contra-reforma, que ainda vai ter ligação com a questão da igreja. Como é que surgiu as igrejas que vocês conhecem como igrejas evangélicas, igrejas de crentes, que na verdade são chamadas de igrejas protestantes. É o termo correto. O conteúdo de vocês vai estar no livro didático, na página 47, 48, 49 e 50. Essas 4 páginas é que nós vamos trabalhar. Então vamos lá. A Igreja Católica, desde a Idade Média, ou mesmo até antes da Idade Média, ela sempre foi detentora de grande poder. Ela explorava muito os seus fiéis. Isso porque, para poder ser um bispo, ser um padre, ser uma freira, um arcebispo ou algum cargo dentro da Igreja Católica, não era necessário passar por um seminário como tem que passar na atualidade. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem que quer ser padre, que quer ser freira, faz voto de castidade, voto de santidade, voto de pobreza. Além de tudo isso, ela também vai estudar filosofia e teologia. Filosofia é a ciência do pensamento, teologia é a ciência que vai estudar a palavra de Deus mais a fundo durante alguns anos até ser ordenado padre. Então muitos hoje vão simplesmente para a igreja por vocação mesmo, porque querem servir a Deus. No passado, a Igreja Católica, quem ia para a Igreja Católica era a nobreza. Por que a nobreza? Porque a nobreza sabia que a igreja tinha muito dinheiro. E de onde é que vinha esse dinheiro? Vinha de algumas atitudes que a Igreja Católica praticava. Por exemplo, a Igreja Católica ela vendia a indulgência. O que é indulgência? Era o perdão dos pecados. Por exemplo, quando você vai analisar os 10 mandamentos, vocês sabem que adultério, você trair a sua esposa ou seu marido, é pecado. Então, naquela época, alguém que cometesse adultério chegaria a um padre, a um bispo, a arcebispo, alguém, e aí dizia, olha, eu cometi esse pecado. Então, a pessoa dava uma quantia em dinheiro ou moedas para a igreja, e a igreja dava um documento. Esse documento era a indulgência, era o perdão dos pecados. E aí, só que o que aconteceu? Esse pecado ele não era perdoado, porque eles não tinham autonomia para perdoar pecado do ser humano. O único ser do universo que consegue perdoar o pecado é quem? É Deus.
Além disso também a Igreja Católica ela explorava muitos camponeses daquela época, eles trabalhavam muito, tinha que dar a maior parte para a igreja também, né? Além do dízimo, além das ofertas, tudo que era produzido, uma boa parte tinha que ser destinado para a igreja. A igreja tinha uma coisa bem interessante também, vale a pena a gente salientar, ela condenava a usura. O que é a usura? A usura é você querer muito dinheiro, você querer lucrar demais. Por exemplo, se eu compro um livro por R$ 25 e eu vendo por 90, eu estou ganhando aí R$ 65. Isso seria usura. Eu emprestar também dinheiro e cobrar um valor muito alto, isso também é chamada de usura. Então, o que vai acontecer? Diante de tudo isso que a Igreja Católica ela vai provocar um sentimento de revolta em alguns seguidores, alguns membros da igreja. E aí que surge a reforma chamada de Reforma Protestante. A Reforma Protestante, pessoal, nada mais é do que um amplo movimento que vai surgir na Europa com o intuito de fazer a Igreja Católica reparar os seus erros e vai fundar outras religiões que vão estar de acordo com a Bíblia Sagrada, certinho? Na página 48, você vai ver que Lutero vai ser o precursor da reforma no âmbito da Igreja Católica. Martinho Lutero ele era católico, orava, jejuava, mas se sentia pecador. E aí Martinho Lutero ele não concordava com a doutrina da Igreja Católica, ele não concordava com a indulgência, ele estava muito satisfeito. Então Martinho Lutero, na região da Saxônia, lá na Alemanha, ele vai começar a desenvolver o processo de reforma protestante. Como é que isso vai acontecer? A igreja vai querer construir a atual Basílica de São Pedro, que existe até hoje ainda, que é lá no Vaticano. E para isso eles começaram a vender uma indulgência plena. O que era a indulgência plena? Você poderia cometer o pecado que você quisesse, pagava um valor à igreja e você estava perdoado por todos os seus pecados. Só que como resultados de muitos estudos mostram que iriam para o inferno, tanto a pessoa que comprou a indulgência como quem vendeu a indulgência. Martinho Lutero diante dessa situação, ele criou um documento chamado 95 Teses de Martinho Lutero. E ele simplesmente vai lá na cidade de Wittenberg, vai na igreja, na catedral e fixa na parede as 95 teses, dizendo que não concorda todos os pontos que a Igreja Católica ela estava errando. Ele denunciava especialmente a venda das indulgências, a venda do perdão dos pecados e o comportamento do Papa frente a essa situação. Depois disso, algumas pessoas começaram a apoiar Martinho Lutero, né? Aí surge o chamado luteranismo, que era a doutrina criada por Martinho Lutero, onde simplesmente ele estava mais de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, onde ele dizia que a salvação ela era algo individual e obtida somente pela fé. Tranquilo? Vamos continuar aí. Outra pessoa que vai dar continuidade ao trabalho de Martinho Lutero vai ser um homem chamado João Calvino, que nasce em 1509 e morre em 1564. Ele foi perseguido lá na França pelos católicos, né? E foi refugiado em Genebra, na Suíça. João Calvino, ele defendia as ideias de Martinho Lutero, mas ele tinha um outro pensamento. Um exemplo, Martinho Lutero dizia que a nossa salvação vem pela fé, por você crer em Deus. Martinho Lutero vai defender uma outra visão, além da fé. Ele vai dizer que nós nascemos predestinados. Ele cria uma doutrina chamada de doutrina da predestinação. O que seria a doutrina da predestinação? Era o seguinte, quando nós nascemos, segundo ele, nós já nascemos com o destino traçado, de ir para o céu ou de ir para o inferno. Eu, particularmente, enquanto professor, enquanto pessoa, enquanto cristão, não concordo muito com o pensamento de João Calvino, mas era isso o pensamento dele, né? Certinho? Que ele dizia o seguinte, que você já nasce predestinado, independente do que você faça na sua vida, você vai para o céu ou para o inferno, já nasce com esse destino traçado para você. Assim também como João Calvino vai afirmar que a riqueza, a prosperidade, tudo que nós recebemos de bom, são bênçãos de Deus, uma recompensa de Deus pelo nosso comportamento, tranquilo?
Para a gente finalizar essa parte desse conteúdo, vamos para a igreja anglicana. Lá na Inglaterra também houve um rompimento com a igreja católica, que é bem interessante. Puxa, até um filme que quando a gente voltar vou passar para vocês. Henrique VIII, ele era o rei da Inglaterra e ele era casado com Catarina de Aragão, uma filha de um rei muito, muito, muito rico mesmo, rico demais. Só que Catarina de Aragão, ela não poderia dar filhos. E Henrique VIII, ele estava insatisfeito com a igreja católica e necessitava romper com a igreja. Então o que foi que ele fez? Ele chegou ao Papa e disse: olha, a minha esposa Catarina de Aragão, ela é estéril, ela não consegue me dar filhos. E aí eu preciso de um filho, eu preciso de um herdeiro. E aí eu quero anular o meu casamento, porque eu quero casar com outra pessoa. A igreja católica, ela vai e diz que não, porque o matrimônio não pode ser rompido, né? Aí o que acontece? Ele simplesmente deixa Catarina de Aragão e casa com uma mulher chamada Ana Bolena. Ele vai casar com Ana Bolena para poder ter filhos. Só que aí o que vai acontecer? A igreja católica simplesmente vai, o que nós chamamos de amaldiçoar, vai excomungar, vai expulsar Henrique VIII da igreja católica. Ele vai ser expulso da igreja católica e aí ele vai fundar a chamada igreja anglicana, onde ele vai ser o líder. Que a igreja anglicana tem muito dos princípios da reforma protestante. Ele rompe com a igreja católica e vai fundar a igreja anglicana, se tornando o principal líder. E para a gente finalizar, o que é que ele vai fazer com a igreja católica? Ele vai perseguir a igreja católica, vai tomar todos os territórios que a igreja católica tinha na Inglaterra e em outros países, vai dividir com os pobres, com quem realmente necessitava. E aí, para finalizar, no ano de 1513 é que ele cria o ato de supremacia, onde ele vai se tornar o chefe da igreja e vai ser o líder do parlamento. Certinho? Dúvidas vocês vão tirando agora aí no WhatsApp e estou passando uma atividade para vocês responderem. Vocês podem imprimir ela e responder, ou copiar no caderno e responder. Depois vão mandar para o e-mail aulasremotas.j@gmail.com. Certinho? Tchau, tchau, abraço e até mais.